Fala galera, aqui é o Gabs, beleza? Boa noite. E eu queria repartir uma reflexão que eu tive durante esses dias. Eu creio que a quarentena, a gente ficar longe da igreja, nos tirou de uma multidão, nos tirou de um monte de pessoas que a gente tinha que lidar, que tinha que tocar, que tinha que estar preocupado e nos trouxe para nossa casa, nos trouxe para o individual, nos trouxe para o pequeno grupo, nos trouxe de volta as pequenas pessoas. Eu creio que Deus ele tem mostrado a importância dele com cada um, não como números, que nem a gente vê nas TVs, nos jornais. As pessoas têm sido tratadas como números, e isso só mostra aquilo que a gente já tratava, aquilo que a gente já fazia e a gente não percebia. A gente não percebia o quanto números eram importantes para nós. A gente precisou sair do nosso conforto e para as nossas casas e ver que o quanto uma ovelha fazia diferença. O quanto não se tratavam de números, não se tratava de quanto mais pessoas eu levasse para Deus, quanto mais pessoas eu conseguisse alcançar com o amor de Deus, mas sim qual pessoa. Se tratava das pessoas, que cada vida importasse, cada vida importa. Como Jesus disse, que não importa se as 99 estão aqui, se uma estiver perdida, a gente precisa ir atrás dela. Então creio que nesse momento Deus ele tem nos tirado de uma vida de números, de quantidades, de sucesso, né, ministerial e tal, tocar para um monte de pessoas, cantar para um monte de pessoas, e para ver que se aquilo que eu faço Deus me usa para alcançar uma pessoa, isso já vale a pena. Jesus transformou o mundo não tocando os 4 cantos da terra. Jesus transformou o mundo cuidando de 12 pessoas. Então que nós possamos aprender durante esse tempo que se a gente tem feito algo que a gente vê que não parece, que não faz diferença na vida de ninguém, só de uma pessoa talvez, que nós vamos continuar e perseverar, porque se isso faz diferença, se aquilo que eu faço, aquilo que eu vivo, se o evangelho de Jesus que está em mim faz diferença na vida de uma pessoa, isso já importa. Então que nós possamos aprender isso e sair dessa quarentena, sair desse isolamento, não pensando nas pessoas como números, mas sim como pessoas. Porque quando Jesus olhou para mim e para você, ele olhou para pessoas, ele olhou para filhos, ele olhou para irmãos, e não para números, não para sucesso. Amém? Cara, que nós possamos ter um culto abençoado hoje, que Deus venha abençoar e venha falar conosco. Abra teu coração, porque vai ser incrível, viu? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós pedimos no Teu nome, Senhor, que o Senhor venha falar conosco. Não aquilo que a gente quer ouvir, aquilo que a gente está acostumado, Pai, mas que se preciso for quebra corações, Pai, a começar de mim. Senhor, que nós possamos ouvir, não aquilo que a gente quer ouvir, não passar a mão na nossa cabeça como a gente está acostumado e quer, mas que o Senhor venha quebrar os nossos corações, para que nós possamos ser quem o Senhor nos chamou para ser, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E fique ligado, cara, porque hoje à noite vai ter a senha, a gente vai fazer a senha ao vivo no Instagram. Então cola lá no Instagram da galera, depois que acabar o culto no YouTube aqui. Então, aí você corre pra lá que vai ser brabo, viu? Espero você, tamo junto e é nóis. Se reúne em um só sangue, como irmãos, filhos de muitas nações, de gerações se unirão. Não me entrego ao medo, ergo a cabeça, olho para o alto.
os olhos desse amor. Deus me ama assim como estou. Coragem terei, eu sei, só nele eu esperarei. Oh, 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 Jesus, redenção, salvação estão em ti. Jesus, eterno amigo, luz e abrigo, seu reino aqui. Não me entrego ao medo, ergo a cabeça, olho para o alto, com os olhos desse amor. Deus me ama assim como estou. Coragem terei, eu sei, só nele eu esperarei. Oh, 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 seu trono, a adoração da sua criação, e as muralhas caem aos seus pés ao ouvir o som dos seus filhos. A boa graça, o bom Deus, seu nome é Jesus. Se ouvirá em seu trono da sua criação, e as muralhas caem aos seus pés ao ouvir o som dos seus filhos. A boa graça, o bom Deus, seu nome é Jesus. Se ouvirá em seu trono a adoração da sua criação, e as muralhas caem aos seus pés ao ouvir o som dos seus filhos. A boa graça, o bom Deus, seu nome é Jesus. Oh, 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 se ouvirá em seu trono a adoração da sua criação, e as muralhas caem aos seus pés ao ouvir o som dos seus filhos. A boa graça, o bom Deus, seu nome é Jesus. Declarei, Jesus, redenção, salvação estão em ti. Jesus, eterno amigo, luz e abrigo, seu reino aqui.
da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir, eu vou subir o monte que muitos desistirão, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir o monte que muitos desistirão, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Até te encontrar. Que aponta o destino é a mesma que cobre o passado.
pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. É você. Soberano e fiel, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim.
vocês estão? Vamos agora ter uma palavra que vai edificar a sua vida. Queria, antes de nós ministrarmos essa palavra, queria orar junto com você. Que tal a gente dar uma paradinha no que está fazendo? De repente, não sei o que você está fazendo, que você pode estar assistindo de tarde, de noite, de madrugada, né? Mas dá uma paradinha agora para nós nos conectarmos com Deus em oração, ok? Pai, eu te agradeço por tudo, Pai, por tudo. Tudo que o Senhor tem nos dado, tudo que o Senhor tem nos oferecido. Ó, Senhor Deus, pela nossa vida. Obrigado pela vida, Senhor. Obrigado pelo ar que respiramos. Pai, o que nós queremos é te ouvir. Hoje nós queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para falar para nós. Fala conosco, Senhor. Abre os nossos ouvidos para que nós possamos entender a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Legal que você está aí, legal que você veio, né? Legal que você está com o seu coração aberto, porque você se conectou, você está com o seu coração aberto para ouvir uma palavra de Deus que vai edificar a sua vida. Semana passada nós falamos sobre um novo normal, né? E algo que todo mundo falando aí, que vai ser algo diferente. Como que vai ser isso? Vai ser de acordo com o que você vai decidir, de acordo com o que você vai se posicionar, da maneira que você se posicionar. Falamos no novo normal, nós podemos amar mais, nós podemos ser mais parecidos com Jesus. O que você acha de ser mais parecido com Jesus nesse novo normal? Então você pode definir isso. Mas eu estava vendo uma pesquisa que saiu essa semana, né? Então nós vamos falar aqui, essa pesquisa é batizada de Observatório Febraban, né? Os bancos se posicionaram ali, fizeram uma pesquisa para ver como que seria o consumo das pessoas agora, né? Nesse tempo que você está assistindo, talvez depois, tempo de pandemia, tá todo mundo travado dentro de casa, agora começou a liberar um pouco os shoppings, essas coisas todas, mas vamos lá. 46% dos entrevistados disseram que devem reduzir a sua frequência a bares, restaurantes após a retomada das atividades. Olha que coisa. Vamos lá. 45% afirmam que pretende frequentar menos. Olha que interessante. Será que você, da galera aí, um jovem, adolescente, vai frequentar menos os shopping centers? Né, que começaram a se reabrir, né, em algumas cidades do país, né? Por exemplo, no mundo de Oz, né, diz que já vai abrir, diz que está tudo aberto e estava cheio já em algumas regiões aí. Vamos lá. Apesar do aumento de número de casos, até de morte, vai abrir. Bom, vamos lá. Mas diz que vão menos, 45% das pessoas vão menos, né? 30% dos entrevistados responderam que devem comprar mais pela internet. Olha que coisa, né? 30% dos entrevistados, né? No pós-pandemia. 28% disseram que pretendem usar mais o serviço de delivery, né? E vão usar com mais frequência ainda. Olha que coisa, cara. E vamos lá, 37% das pessoas estão falando. Eu não sei se você acredita, e eu não tô nessa não, mas diz que vão viajar menos. Olha que coisa. Agora, e pasmem, a última nossa aqui. Ao perguntar sobre o Galera's Burger, 93% dos entrevistados vão frequentar mais o Galera's Burger. Aí o Marcelinho dele dizia assim, aleluia! Não é para falar isso? Não tá na pesquisa? Não, João, não tá na pesquisa? Ih, gente, não tá na pesquisa não, mal furada essa parada aí. Mas deveria tá, né? Deveria tá. Eu tô ligado que você tá doido para comer um Galera's Burger, como eu. Sentar naquela mesa, bater papo, pedir só uma batata, né? Aí eu só quero uma batata, mas você quer sentar, você quer conversar, você quer bater um papo, você quer falar com seus amigos, né? Então isso eu acho que para nós vai ser muito maior, vai ser muito mais gostoso. Todo mundo que eu ouço falar, e esses dias eu tava conversando com um amigo e eu falei, cara, que saudade que eu tô da gente sentar ali naquela mesa, né? E a gente se acomoda, um naquele banco maior, um do banco maior, para comer junto. Como é gostoso isso. Tá? Mas você vê aí que tem um monte de pesquisa falando de pessoas que vão ter comportamentos diferentes de você. O que eu acredito é que não vai ser igual, né?
Não vai ser igual, mas vai depender muito de como você vai se portar, de que você vai decidir, tá? O que eu tenho visto é que as pessoas estão mais abertas para o dar, para se doar, e serem menos egoístas, e serem mais sensíveis com as outras pessoas. Passou aí o Dia dos Namorados. Gente, eu nunca vi na história desse país tantos casais falando pro outro que te amo, que... Poxa, que coisa! Ficou mais dentro de casa e começou a perceber o outro. Que legal! Eu nunca vi, porque assim, eu comecei a dar os likes, né? E a comentar, e eu falei assim, ai meu, não vencia, meu dedo doeu de tantos casais que estavam ali, com suas fotos ali representadas nas suas famílias. Eu achei muito louco um negócio desse aí. Então, mas eu tenho percebido que as pessoas estão ajudando mais ao próximo. Algumas empresas estão destinando valores. Que coisa boa, que coisa boa. Mas vamos lá, como vai ser esse novo normal? Essas mudanças vão depender de você, vão depender de mim, vão depender daquilo que nós queremos fazer. Você deve ter participado de um dos Deeper Life, que é um estilo de vida mais profundo. Isso fala um pouco disso, de querer estar mais perto de Deus. Se você está mais perto de Deus, você vai estar mais perto de pessoas. Porque quem ama a Deus ama pessoas. Nós vamos falar sobre isso hoje. Nós vamos falar hoje sobre uma geração forte. Uma geração forte. E eu queria que você construísse comigo. Nós vamos construir algo agora. E eu queria que você ficasse espertão para a gente construir isso. Nós falamos, eu não estou falando, eu não vou pregar nada novo hoje. Eu não vou falar nada de assim, uau, que palavra. Não, eu vou falar coisas que você já aprendeu. Eu vou relembrar de coisas e vou construir algo para a gente chegar em uma geração forte. Nós falamos que o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, o Espírito de Deus que está em você, que está em mim, ele é como um fogo. Nós falamos isso até a semana passada. Numa entrevista que o Jones fez comigo ali, nós falamos que ele é um fogo. E realmente em Hebreus 12, versículo 29 diz assim. Hebreus 12, 29. Anota aí, anote. Hebreus 12, 29. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Em Mateus 13, versículo 11, diz assim que Jesus nos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Nós percebemos que tem algo a ver, assim, ele está nos ensinando algo para a gente visualizar como que é Deus, como que ele age, né? A palavra ali batismo, que fala batizaria, a palavra baptizo, que é uma imersão com uma permanente mudança. Quando ele fala lá no livro de Atos, não saiam de Jerusalém, fiquem, esperem até que vocês sejam batizados com o Espírito Santo. Essa palavra, essa imersão com o Espírito Santo. Quando você imerge em água, você está tomando um banho, você se lava. Agora, quando você imerge em algo fervendo, algo muito quente, eu estou falando de mais de 100 graus, há uma fusão, há uma mudança de matéria. Eu queria que você entendesse isso. Deixa eu te dar um exemplo. Por exemplo, você tem o aço, né, o ferro, e quando você pega esse ferro e você molha por algum motivo, o que acontece? O que acontece? Enferruja, né? Enferruja isso daí. Então, mas quando você pega esse mesmo ferro, e você pega esse ferro e leva para um lugar, e esse lugar ele tem uma bacia. Eu lembro que uma vez eu fui numa empresa assim, e essa empresa de galvanização, né? E aí ele pegou aquele ferro que enferrujava, que eu colocava em algum lugar, ele oxidava, e ele pegou e imergiu numa solução fervendo com alguns produtos químicos. Quando ele saiu daquele tratamento, você sabe o que aconteceu? Aquele ferro se molhava, não enferrujava mais, porque mudou a sua composição. Segura aí, que nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso. E o aço, quando se torna, o que nós falamos, olha, aula de química hoje, aço inoxidável, aquele que não enferruja, ele é muito duro esse material. Mas ele é o mesmo ferro, que foi levado a alguns tratamentos, foram colocados nele, com muito fogo, com muita caloria, junto com aquele produto crômio e com mais uns outros produtos, né? Foi mergulhado com níquel e ali transformou em aço inoxidável. Aquilo ali, a resistência dele ficou muito, muito, muito mais dura. Então, por quê? Porque aconteceu algo ali,
né? Nicander, um poeta e médico da época, 200 anos antes de Jesus, ali do tempo de Jesus, esse homem, ele fez uma experiência e ele criou essa palavra, baptizo. Qual é a experiência dele? Esse cara criou algo que o concorrente usa num dos lanches deles, né? Aquela história do picles, né? Que a maioria de vocês acaba tirando do lanche que não gosta. Mas o que ele fez? Ele pegou, colocou o pepino na água e não aconteceu nada. E ficou só molhado. Mas de repente ele pega e pega aquele picles e coloca numa solução com ervas ali e com vinagre ali e emerge aquilo ali. No momento que ele emergiu aquilo ali, a propriedade daquelas ervas, daquele vinagre entrou e modificou a característica. Não era mais pepino, agora não é mais pepino. O pepino molhado continuou pepino, mas agora é picles, ele mudou. E isso acontece conosco quando nós somos batizados com o Espírito Santo, com esse fogo. Vamos lá. Quando você é batizado com fogo, o fogo ele tem algumas características. Lembra que nós estamos construindo algo. Para você entender. O fogo tem algumas características. Uma primeira que ele tem é aquecer. Se você estiver cheio do fogo do Espírito Santo, a sua vida vai estar aquecida. E assim, vai aquecer outras pessoas. Pessoas têm tempos difíceis, tempos nebulosos, tempos frios na sua vida. E quando você encosta algo que está muito quente com algo que está muito frio, aquilo que está quente, ele vai contaminar aquilo que está frio. Então nós temos que ser assim, a igreja tem que ser assim, nós temos que ser assim. Eu e você temos que ser assim. Se nós estivermos cheios do Espírito Santo, nós vamos aquecer outras pessoas. Nós vamos queimar. Vai ter algo queimando, uma paixão que queima, que as pessoas olham e falam assim, o que essa pessoa tem? O que ela tem de diferente? Porque você está cheio de Deus. Traz mudanças, traz marcas o fogo. Entra em contato com alguém, não tem jeito da pessoa entrar em contato com o fogo e não ser impactado, ser queimado ali. O fogo ele tem a característica de iluminar. Ele vai iluminar. Ele vai trazer luz na onde está escuro. Ele vai trazer uma mudança. Onde é colocada uma lâmpada? Embaixo de uma mesa? Não, a lâmpada é colocada em cima para que as pessoas vejam, para que as pessoas contemplem. Olha como é importante essa parte de iluminação. Aquela mulher que havia perdido uma dracma das 10 que ela tinha, e aquilo era muito importante para ela. Ela pegou, acendeu uma luz, colocou a luz em cima e começou a procurar. Como é importante, porque tem pessoas que estão totalmente perdidas, perderam o significado da vida, perderam aquilo que era mais importante para a sua vida. E quando vem uma luz e acende, ela consegue achar aquilo ali. Olha como é importante, né? Tem que ser colocado no lugar certo. O fogo tem a capacidade também de purificar. O ouro ele é descoberto, mas fica aqueles pequenos fragmentos, e quando ele é aquecido a altas temperaturas, ali agora ele passa, as pessoas entendem aquele brilho dele, porque ele foi aquecido, então ele serve para purificar as nossas vidas também. Quando você é cheio de Deus, aquilo purifica você. O fogo também ele tem a característica de alastrar, de contagiar. Se você estiver queimando com Deus no teu coração, se tiver alguma pessoa, até com uma lenha muito verde ela vai pegar fogo perto de você. Por quê? Porque você está queimando de Deus, né? Uma frase que no começo da pandemia, de um prefeito aí do interior de São Paulo, que deixou todo mundo muito horrorizado, né? Nas redes sociais, falou-se muito nos jornais, nos telejornais, né? E falava assim, todo mundo vai pegar. Sim, eu falo para você, todo mundo vai pegar. Todo mundo vai pegar o quê? Esse jeito de amar, esse jeito de se importar com as pessoas. Se você estiver cheio de Deus, você vai ser como Jesus. Você vai ter esse fogo dentro de você. Todo mundo vai pegar sim essa saúde, todo mundo vai pegar sim essa bênção que tem na sua vida, essa cura que há na sua vida. Vamos lá. Isso acontece de uma maneira muito forte quando você lê em Atos dos Apóstolos. Você vê eles sendo cheios do Espírito Santo. E depois você vê em Atos 2, 42, 47, de 42 a 47, um texto
que é assim tremendo. Você pode abrir lá. Abre lá, enquanto eu tomo água. Atos 42, 47. Atos 2, 42, 47. Falam que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Fala que em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha que coisa. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre eles à medida que alguém tinha necessidade. Perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa. Eles faziam coisas maravilhosas. Eles andavam juntos. Fala que a vida deles é em comum, eles tinham tudo em comum. Você olha esse texto e você vê que é uma maneira que eles viviam. Vendiam suas coisas, ajudavam aquelas pessoas que estavam próximos. E fala assim que cada alma havia temor, a cada alma havia alegria de estar perto um dos outros. Isso explode no meio da igreja de uma maneira tremenda, porque eles estavam cheios de Deus. Em 1 João, a gente está falando, a gente vai ler aqui um texto escrito ali pelo discípulo amado de Jesus, João, né? E João fala, e ele começa o texto falando sobre Jesus, aquele que desde o princípio, se fosse hoje, nós diríamos assim, né? Ele falaria assim, velho, nós o ouvimos, cara, nas nossas mãos o tocaram. Ele fala ali em 1 João, no primeiro capítulo, se você for ler. A vida se manifestou a nós vimos, nós testemunhamos, nós proclamamos a vida eterna. Lembra do que nós falamos há um tempo atrás sobre vida eterna? Em João 17,3 diz assim, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João começa a falar de como, ele continua o texto, então ele mostra que essa é a vida eterna, é conhecer Deus e se parecer mais com Ele, né? E ele começa a falar dessa maneira de viver. Diz que se amamos a Deus, e quem ama, ele anda com Deus. Fala que aquele que diz que conhece a Deus, mas não obedece a sua palavra, ele é mentiroso. E a verdade não está nele. Porque se você anda com Deus, você está cheio de Deus, você vai andar na palavra dele. Diz que se amarmos, se agirmos como ele ama, e porque estamos no Pai, nós vamos ter esta vida eterna. Mas se obedecermos a palavra verdadeiramente, nós vamos amar a Deus e Deus está em nós. Se nós andarmos na palavra, verdadeiramente nós o amamos e Deus vai estar em nós, né? Aquele que afirma que permanece nele, a palavra diz assim, deve andar como ele andou. E agora construindo com você, se você está cheio dele, se você está vivendo com ele, você vai querer andar como ele andou. Agora vamos lá. Como ele andou? Atos 10, 38. Por toda parte. A Bíblia fala por toda parte. Atos 10, 37, 38. Por toda parte. Por todo lugar. Por todo lugar que ele estava. Por onde ele passava. Por cada caminho. Por cada rua. Por cada lugar que ele ia. Por cada casa que ele ia. Vamos colocar para nós hoje. Por cada lugar que você vai. Na escola. Na sua casa. Na casa dos seus parentes. Na rua que você mora. Por todo lugar. No trem. No ônibus. Na van. Em qualquer lugar. No seu trabalho. Na sua facu. No seu lá. Todo lugar que você vai. Fala que ele andava por toda parte. Você também anda por toda parte. E fala o que ele fazia. O que ele fazia nesse tempo que ele andava. No tempo que ele andava. Muitas pessoas imaginam falar assim, poxa, eu preciso, quando eu tiver a minha idade, que eu puder, aí eu vou realmente me separar para o ministério, aí eu vou fazer a vontade de Deus. Para, cara. Esse texto está falando que Jesus andava por toda parte. Por onde ele andava. O que ele fazia? Como ele andava? O texto fala, fazendo o bem. Fazendo o bem. E curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Fazendo o bem. A palavra diz que não dá para uma árvore
mandar frutos ruins e frutos bons. Ou ela lança frutos bons, ou ela coloca frutos ruins. Então você tem que colocar esses frutos bons na sua vida. Coisas boas saíram de Jesus. Eu acredito que um ministério formidável estava ali na vida de Jesus, em ajudar pessoas. Eu penso ali nesse texto, e eu fico imaginando o ministério de Jesus, e ele ali, ele coordenava algumas junto com seus discípulos e outras pessoas que o seguiam, e tinham doações, porque a Bíblia fala que havia uma bolsa que era das ofertas, que Judas que cuidava, e fala também que Judas roubava algumas coisas, e as pessoas não percebiam, porque tinha uma certa quantia, se fosse muito pouco, todo mundo percebia. Cadê os 10 reais que estavam aqui? Né? Imagina, você tem pouco, você sabe, mas tinha uma quantia expressiva ali. E Jesus passava nos lugares e viu uma situação de alguém com uma família com muita fome. O que ele fazia? Compra para eles, dá de comer. Você vê isso. Você vê isso no momento que ele está lá nos sermões e as pessoas estão com fome. E ele fala assim, dá para eles de comer. Não, mas se a gente pegar tudo que tem aqui não vai dar, é muita gente. E Jesus faz um milagre ali. Ele não está preso naquela bolsinha com aquela quantidade de dinheiro ali, ou de recurso. Mas presta atenção numa coisa. Pega o que você tem e começa a ajudar pessoas. Como que eu posso ajudar pessoas? Ele fala assim que ele fazia o bem e curava os oprimidos do diabo. Curar, essa palavra ali é salvar. É curar, é tornar perfeito, é trazer esperança, é trazer alegria. Nessa época, o que você pode fazer de diferente, faça. Quando você estiver andando, aonde você estiver, faça uma diferença na vida das pessoas. Deus vai mostrar para você o que fazer. Ele vai mostrar. Nós vemos a parábola do bom samaritano e vendo pessoas sendo deixadas de lado. E os religiosos deixaram de lado. E ali o sacerdote deixou de lado. Mas um homem simples não deixou. Um homem com o coração voltado para Deus, ele não deixou. Então seja dessa maneira. Fala assim que curando os oprimidos do diabo, quantas pessoas têm estado oprimido, principalmente nesse tempo. O que você pode fazer para mudar o dia, para mudar a semana de uma pessoa? Cara, talvez pegar o seu celular e ligar para alguém. Disca lá, chama no WhatsApp, manda uma oração, uma chamada de vídeo. Tem gente oprimida. E você está passando do lado dessa pessoa. Você precisa ser esse agente. Você precisa fazer o bem, como Jesus fez. Trazer esperança, trazer vida. Tem tantas pessoas aí travadas que precisam de uma palavra. Nós não podemos dar abraços por enquanto. Nós não podemos dar uma afeição de toque, mas você pode mostrar que você se importa. Você pode mostrar, eu me importo com você. E você manda algo, e você faz algo, como nós falamos numa das nossas lives, e você liga para uma pessoa que muitas vezes você até tirou da sua agenda. Mas vai lá, conversa com essa pessoa. Jesus era assim. O ministério de Jesus era assim. Ele fazia o bem. Ele fazia o bem. 1 João 2, versículo 9, diz assim: aquele que diz estar na luz, mas odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Versículo 10. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço. Aquele, porém, que odeia o seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Muitas vezes nós pensamos que fazer a obra de Deus eu vou fazer a obra de Deus, então você quer construir alguma coisa. São pessoas. Deus está preocupado com pessoas, o teu próximo, quem está próximo de você. Porque eu e você somos resgatadores. Nós estamos aqui para trazer as pessoas para perto de Cristo, levá-los ao amor de Cristo. Cara, conecta com seu irmão.
Ou como a galera fala, véi, conserta com seu pai. Você tá na maior crise aí com seu pai. Você tá na maior crise aí com a sua mãe. Você tá na maior crise com um irmão. Você tá na maior crise, tô falando assim de um irmão que mora junto com você na tua casa. Você tá na maior crise, talvez, com um amigo que, aconteceu alguma coisa. De repente o cara até falou mal de você. E você, poxa, como que ele pode fazer isso comigo? Cara, perdoa, cara. Esquece. Talvez você tá numa crise com você mesmo e você precisa se perdoar. Então, sai desse enrosco. A palavra fala que se você fala que você ama a Deus, mas você odeia alguém, você não está nele, você está na treva. Cara, sai das trevas. Sai disso. Perdoa. Libera perdão. Peça perdão. Talvez é o que você mais tem que fazer. Né? Não dá para... Nós não podemos deixar ninguém no caminho. Tem uma pessoa que ficou no caminho, no meio dessa guerra, no meio dessa pandemia aí. Alguém ficou pelo caminho. Cara, vai lá, busca. Como um bom samaritano, corre lá. Porque você ama a Deus, você vai fazer isso também. Deixa eu te dar um exemplo. Um dia eu estava num serviço meu, trabalho com construção, e eu ali percebi uma situação que ficou ruim. A pessoa tinha feito algo que eu não concordei e eu ali briguei, e eu ali fiquei bravo, e eu ali, assim, eu não xinguei ninguém, mas ali eu fui duro, sem necessidade. E eu percebi que na hora que eu cheguei no carro, o Espírito Santo falou, o que você fez? Fez errado. Poxa, eu fiquei ali mal, aí fui embora, vai passar. No outro dia, quando eu fui visitar aquela obra, aquela situação era a mesma, tava ali, todo mundo quieto. O pessoal ali resistente quanto ao que eu falava, ouviam, mas não era aquela amizade. E o Espírito Santo falou, pede perdão porque você errou. E eu, resistente ali, fui embora. E ali o Espírito Santo, ele fica falando com a gente. Ele fica falando com a gente. Ele fica falando com a gente. Aí eu não aguentava mais já, no outro dia eu cheguei e juntei a turma ali que trabalha. E eu falei, gente, me perdoem. Eu sei que nós estávamos no fervor do negócio. E eu falei, e eles falaram, não, mas não tem problema. Eu falei, não, tem sim, pra mim tem. Porque eu fui duro, eu fui firme demais. E ali eu pedi perdão e ficou bem, e eu fiquei bem também. Eu tava entrando nas trevas, lá do escuro da força, uau. Aí eu saí fora. Eu lembro de um pai, que ele pegou e ficou bravo com o seu filho, por causa de uma situação, e o filho dele se levantou contra ele ali, como se tivesse testando a autoridade dele, e ele grudou o menino pelos colarinhos, deu um balanço no menino, e depois falou assim, percebeu, exagerado. O Espírito Santo falou, o que você fez? E ele foi e pediu perdão. E é assim que nós temos que ser. Você errou, a gente de vez em quando erra, mas peça perdão. Peça perdão, talvez você tenha que pedir perdão para sua esposa, você que está me ouvindo. Cara, peça perdão. Até quando você vai ficar com essa intriga, com essa coisinha entre vocês? Não, nós não somos assim. Nós temos o amor de Cristo, nós temos esse fogo que contagia as nossas vidas. Tá? Não vamos deixar ninguém para trás. Em João capítulo 2, agora continuando, 1 de João, capítulo 2, versículo de 12 a 14, diz assim, filhinhos. 1 João 2, de 12 a 14. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Agora, versículo 13, a segunda parte. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevo porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, novamente aí falando com os jovens. Jovens, eu vos escrevo porque sois fortes. E a palavra de Deus permanece em vós. E tendes vencido o maligno. Lembra que eu queria construir algumas coisas em você? Lembra que eu comecei falando lá sobre você ser cheio do Espírito Santo e por isso que você tem essa força?
Por isso que você, no momento que você foi cheio do Espírito Santo, você foi ali, a palavra batizado está falando de imersão, você imergiu em algo, você foi imergido no Espírito Santo. Ele fala que você é batizado com o Espírito, com um fogo líquido que você é batizado, e toda a característica do Espírito Santo passa agora a estar em você, como aqueles exemplos que nós demos. Então você agora tem ele, você tem a força dele, você tem as características dele. A Bíblia fala lá em Gálatas que os frutos do Espírito são o amor, a paciência. Então você vai continuar lendo, e isso agora vai ser na sua vida. Nós temos que muitas vezes é só o poder, agora eu vou fazer tal coisa, mas esse texto está falando que você tem essas características de bondade, de ajuda, de mansidão, de domínio próprio. Agora vamos lá. Jovens, vocês têm vencido. A primeira parte do texto está falando de conquista, está falando de levar a vitória, está falando de sair vitorioso. É isso que o texto está falando. Está falando de vitorioso sobre os seus inimigos. De que cristãos que permanecem firmes na fé até a morte diante dos poderes dos seus inimigos. Está falando de você vencer tentações, perseguições. Está falando assim, quando alguém é processado, ele vence aquele caso. Esse é o sentido do texto. Vocês têm vencido. Vocês prevaleceram contra quem? Contra o maligno. Mas o que é mal? O que é maligno? Será que aqui está falando do diabo? É o diabo, é o maligno. Peraí, deixa eu meditando mais nesse texto, eu comecei a entender algumas coisas. Está falando de coisas ruins. O maligno aqui está falando de pensamentos ruins. Você percebeu que Jesus, quando ele na oração ali, que nós conhecemos como um Pai Nosso, ele fala assim, Jesus nos ensina a orar, e fala, há uma parte da oração nos livra do mal. Que mal é esse? Será que ele está dizendo sobre aquilo que é o mal para mim, aquilo que pode acontecer para mim, um acidente? Estou andando na rua e cai um avião sobre a minha cabeça, né? Mas será que é isso que está falando para mim? Ou esse texto está falando com o mal que está em mim, que eu não posso deixar ele entrar, ou que está fora de mim que está querendo entrar? Vamos trazer para nós hoje. Quando Jesus fala assim, me livra-nos do mal, me livra-nos do mal. Ou quando eu estou orando, livra-me do mal. Ele está falando, será que ele não está falando para a gente do mal que está dentro de mim, do ódio que está dentro de mim, que eu tenho que, Senhor, me livra disso? Da raiva que está dentro de mim? Dos ciúmes que muitas vezes avassala a minha vida? Né? Ele está falando assim que vocês jovens vão vencer o maligno, então está falando de vencer essas coisas. Porque elas vêm sobre você e fala que vocês têm vencido isso. Está falando assim que você dá inveja, está falando que você vai vencer o egoísmo, está falando que você vai vencer a idolatria, está falando que você vai vencer as impurezas, está falando que você vai vencer o adultério, a religiosidade. Aquele que na nossa época, ou na época da adolescência minha, eu lembro muito bem, é de você querer ser melhor que o outro, é se colocar acima do outro. Porque você não tem ainda a sua autoimagem totalmente construída e você quer ter acima do outro. Para quê? Qual o interesse disso? Da embriaguez. Será que essas coisas, essas maldades que ficam ali atormentando a nossa vida, ele tem falado isso para você? Vocês já têm vencido. João escreve. E eu achei interessante esse texto que fala, eu os escrevo. Eu os escrevo, eu falo para vocês. Eu anoto aqui. Para todo mundo ouvir, eu quero que fique registrado. Quando a pessoa está escrevendo, ela está falando assim, eu quero que fique registrado isso. Porque é assim que é. Vocês têm vencido o maligno. Ele colocou isso, e eu vou falar, jovens, talvez você fale assim, poxa, eu estou com tanta batalha, mas eu vou falar para você, você tem vencido. Aleluia, como diz nosso amigo Marcelino. João escreve isso.
E ele, no versículo 14, quando ele fala de jovens de novo, ele fala assim: jovens, eu vos escrevi de novo. Ele está falando, eu estou escrevendo para você e estou escrevendo para todo mundo ouvir, que vocês são fortes. Eu quero deixar registrado que vocês são fortes. Eu quero deixar registrado aqui, que para todo mundo saber, que há uma força dentro de você. Que a palavra de Deus permanece em você. E ele fala de novo, e tendes vencido o maligno. Essa palavra forte é a palavra ischurros, não é churros, ischurros, né? No grego ali, no sentido mentalmente forte. Porque muitas batalhas, elas acontecem na nossa mente, são vencidas aqui na mente. Então é mentalmente forte. Há uma força mental dentro de você, porque a palavra está dentro de você. Essa palavra é a mesma palavra forte de um espírito forte para resistir a ataques externos. Você percebe que há ataques seus internos de dentro de você e ataques externos que muitas vezes você ouve no seu ouvido. E você é poderoso. Você pode perceber, se você parar e olhar a bases na sua vida, e você tem sido forte. Esse texto, a mesma palavra, é poderoso. Quando alguém tem poder, você tem poder para vencer essas coisas. Você é seguro, você é determinado, você é excelente naquilo que você faz. Eu posso falar que você é um valente, é o que está escrito no texto. Está falando que você é grande, apesar de você achar que você é tão pequeno. Né? Quem aqui acha que é pequeno? Levanta a mão. Isso, legal. Olha quanta gente, ó. Bastante gente, brincadeira. Mas você muitas vezes está achando que você é pequeno. E aqui João, o cara andou com Jesus. O cara viveu com ele, tocou nele. Ele fala no começo do capítulo ali, primeiro. Nós o ouvimos, nós o apalpamos. Ele andou com Jesus, cara. E esse cara vem falar que você é forte. E você está duvidando disso de maneira nenhuma. Você foi chamado para ser forte. Muitas pessoas falam, e essa semana eu acho que eu ouvi umas 2 ou 3 vezes isso. Cara, os jovens dessa geração são fracos. Mas um cara que andou com Jesus está falando que você é forte. Está falando que essa geração é uma geração forte. E ele quis deixar registrado e escrever isso. Quem faz revolução numa sociedade não são os mais velhos, são os jovens. A maioria dos avivamentos, das coisas extraordinárias que aconteceu no meio da igreja, foi através dos jovens. Vamos falar de um só. De um deles. Em 1904, Evan Roberts, no país de Gales. O rapaz tinha 25 anos, eu não lembro se era 25 certinho, mas ele teve uma palavra de Deus. Eu preciso quebrar o meu coração. Eu preciso quebrantar o meu coração. Que quando ele viu o seu pastor orando e falando assim, Senhor, me quebranta, ele falou assim, nossa, se ele está falando que me quebranta, imagina o que eu tenho que fazer. E ele foi buscar mais o Senhor, e ele tinha ido para o seminário, e chegando no seminário, o Espírito Santo falou com ele, e falou assim, volta para o seu lugar, volta para a tua casa, volta para a tua igreja, e começa uma reunião de oração. E esse cara, comovido com aquela palavra, jovem, chegou lá na sua igreja, no lugar que ele frequentava desde pequeno, e começou uma reunião de oração. Naquele ano, junto com um monte de adolescente igual a ele, apaixonado por Deus, mais de 100 mil pessoas receberam Jesus ali no país de Gales. 100 mil pessoas. E fala de uma mudança de sociedade. E fala uma mudança que aconteceu na sociedade. Existem algumas histórias muito legais. Uma das histórias é a história dos pôneis. Houve uma mudança tão grande naquela sociedade, fala assim, tão grande naquela sociedade, que tinham as minas de carvão e os pôneis que carregavam o carvão, eles foram acostumados a carregar por xingamentos, por palavrões. E aí, depois a maioria das pessoas se converteram, aqueles homens que trabalhavam naqueles lugares, na extração de carvão, não conseguiam mais xingar, o vocabulário deles mudou, porque o coração deles mudou, eles receberam Jesus, e agora aí eles não sabiam mais falar naqueles palavrões, não conseguia falar.
E eles tiveram que trocar todos os pôneis que trabalhavam lá, porque eles não sabiam. Eles só sabiam funcionar por aqueles palavrões e ninguém conseguia mais xingar ali. Fala das histórias das tabernas. As pessoas iam beber e pediam a bebida, na hora que ia levantar a boca, não conseguiam levantar o copo para beber. E muitas ali fecharam. Fala da história das delegacias. No final de ano não houve nenhuma ocorrência naquele país. Por quê? Porque havia algo tremendo de Deus, de bondade no meio um dos outros. Isso é um avivamento. Começou na vida de quem? De jovens. Começou na vida de quem, jovens? Porque a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. A palavra de Deus em vós. Essa palavra permanece em você. Ela não foi subtraída, ela não foi levada, ela não foi arrancada. Ela reside e ela mora em você, essa palavra. A palavra continua a ter uma influência forte em você. Por isso você está vencendo toda essa malignidade, se a palavra permanecer em você. Eu quero aplicar isso na sua vida agora. Você é forte. Tem tantas coisas dizendo que você é fraco. Tem tanta coisa que você dizendo assim, vai acabar, você não vai conseguir. E eu falo para você que você tem o Espírito Santo de Deus. E Ele te dá tudo o que você precisa. A palavra chega a dizer assim que a unção que dele você recebeu permanece em você. E ela te ensina todas as coisas. E eu te chamo agora a você viver essa palavra, a você ser essa fonte de mudança na vida das pessoas desse tempo. Jesus, vamos viver como Ele viveu. Se você realmente ama a Deus, você vai querer viver como Jesus viveu. Como Jesus viveu? Fazendo o bem. Tem um mal batendo na tua porta. Quando Deus pega e chega para Caim e fala assim, Caim, o mal está batendo na tua porta. A você compete dominá-lo. E você jovem, e você adolescente, você tem a força. Você tem essa força de Deus. Você vai vencer essas coisas. Quando alguma coisa ruim quer entrar dentro de você, quer subtrair essa palavra, quer levar você a tirar você do rumo, não deixe. Não deixe. O que eu faço? Abandona. Eu aprendi algo há uns anos atrás, muito importante para a minha vida. Eu não posso impedir que os passarinhos voem sobre a minha cabeça. Isso eu não posso impedir. Mas o que eu posso impedir é que eles façam um ninho na minha cabeça. Eu não vou deixar. Eu não vou deixar nada subtrair a palavra de Deus que é em mim. E eu quero aqui orar com você e agradecer a Deus pela essa palavra que Ele tem nos dado. Deus nos tem dado direção para esse tempo. Nos tem dado a palavra para nós andarmos nessa palavra. Amém? Vamos orar? Mas antes de orar, eu queria falar para você algo. A tua força não vem de você mesmo, vem de Deus. E você precisa estar conectado com Ele. Não deixe o teu coração esfriar. Paulo fala para Timóteo, mantenha acesa a chama do dom de Deus que é em você. E essa responsabilidade, ela é nossa. Como que eu mantenho acesa uma fogueira? Colocando lenha, colocando combustível. Então, ore. Tenha o seu tempo de comunhão com Deus. Não um tempo religioso, vou ter aqui e tal. Não, cara. À vontade. Uma hora gostosa com Deus, uma hora de comunhão com Deus. Num lugar que você acha que é mais gostoso com Deus. Tenha esse tempo com Deus. Tenha comunhão com as Escrituras. Leia as Escrituras. Ouça as Escrituras. Ouça a palavra de Deus que vai encher você. Adore a Deus. Coloque uma música. Nas nossas entrevistas de quarta-feira, todo dia, toda entrevista, eu falo para as pessoas qual música eles estão ouvindo.
Qual o livro que você está lendo? Qual o texto de salmo que você está gostando? Então leia um salmo todos os dias. Deixa aquilo encher o teu coração. Leia os evangelhos. Fique apaixonado por Jesus. Amém? Deixa essa palavra encher a sua vida. Oremos. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que o Senhor fortaleça as nossas vidas. Nos encha com o teu Espírito. Nos encha com a tua alegria. Senhor Deus, que nós possamos andar como Jesus andou, fazendo o bem e curando pessoas, curando os oprimidos do diabo, Pai. Curando os oprimidos, as pessoas que têm estado tão longe do Senhor, Pai. Levando, Senhor, essa alegria, que essa luz que é em nós possa iluminar as outras pessoas, em nome de Jesus. Amém. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. O fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou
todos os outros amores. Fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Não há mais lugar para outro amor além do teu, Jesus. E não há mais espaço, e não há mais nada que me preenche quanto a ti, Deus. E só tu tens as palavras de vida, e não há outro tão grandioso. Eu tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Que seja incendiado tudo aquilo que toma o teu lugar, Jesus. E não queremos adorar mais nada que seja você, Senhor. Tu tens primazia em meu coração. Galera, que culto gostoso, hein? Agora nós vamos ter a ceia no Instagram. Corre lá, tô indo.